Bem-vindos a mais um Café Conservador. Vamos falar do indiciamento de Donald Trump nos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que ele vai ter que sujar as mãos, tirar umas fotos constrangedoras que serão divulgadas no mundo inteiro para constrangê-lo. Eu acredito que isso vá, do ponto de vista político, em relação à sua base de apoio no Partido Republicano, até fortalecê-la. Isso pode ser um combustível importante para as eleições presidenciais daqui a 2 anos nos Estados Unidos. Apesar de que o Partido Republicano tem uma missão muito difícil e você vê pouca vontade política em conter os gargalos de corrupção do sistema eleitoral americano, né? Lá estão com vários problemas nesse sentido. A última eleição da Midterm Election demonstrou isso, nós temos um vídeo aqui no canal sobre isso. Então ele vai ter que enfrentar muitos desafios e agora passar pelo constrangimento de um processo criminal. Que começou por quê? Começou sobre a acusação de bribery, sobre a acusação de propina, se é que isso é possível nesse caso, porque nesse caso ele pegou o próprio dinheiro, ou é o que se sabe, ou talvez o seu advogado por iniciativa própria, e pagou a uma pessoa para não prestar alguma declaração na imprensa contra ele, etc. Uma mulher, inclusive, que ele tinha um caso. A acusação do promotor que é financiado por George Soros, que é arqui-inimigo de Donald Trump, que é arqui-inimigo de tudo que é bom nesse mundo. O George Soros ele representa tudo que existe mais ruim em matéria ideológica, né? É um financista que financia a esquerda internacional, extremamente agressivo, né? Nesse investimento, nesse financiamento. Esse promotor foi financiado, por exemplo, nos Estados Unidos existem campanhas para se eleger promotores. Em Nova York esse promotor foi financiado, como vários outros pelo país. Aliás, as cidades piores dos Estados Unidos em matéria de roubo, assalto, violência, são aquelas que têm promotores financiados por George Soros. Nova York não é diferente. Aliás, quem conheceu Nova York, como eu conheci e conhece atualmente, fica chocado com o que fizeram com Nova York, como o que fizeram com São Francisco, com Los Angeles, etc., com Chicago. Onde os democratas governam os Estados Unidos é o caos, é uma tragédia. E continuam sendo eleitos. Tem cidade americana que tem o governo democrata há quase 100 anos. Algo estranho está acontecendo, né, no sistema eleitoral americano. Porque as pessoas se sujeitam a isso e ainda reelegem essas pessoas. Tem algo muito errado acontecendo. Então Donald Trump vai ter que enfrentar isso. Esse promotor financiado pelo George Soros fez uma ginástica jurídica para tentar enquadrar o caso dele numa espécie de crime eleitoral, alegando que esse dinheiro poderia ter saído da campanha eleitoral de Donald Trump, que não é verdade. O dinheiro saiu ou do advogado dele, por iniciativa própria, ou do próprio Donald Trump. Então, tecnicamente, não há crime, mas tem que fazer o circo, e o estado de Nova York, como muitos estados americanos, tem um judiciário extremamente aparelhado para fins políticos, aquela velha máxima das ditaduras, stalinista, cubana, Venezuela, Coreia do Norte, chinesa, me entregue o homem que eu mostrarei o crime que ele cometeu. Isso é tipo de ditadura. Você põe um alvo político, coloca todo o aparato de Estado para achar um crime na vida daquele sujeito para acabar com ele. Isso é tipo de ditadura e os Estados Unidos estão infelizmente caminhando para isso, pelo grau de aparelhamento do poder judiciário, que nasce também da doutrinação escola e universidade, que vai formar os juízes, os promotores, né, os advogados. Está tudo ligado à doutrinação, à indoctrination, infelizmente. E o Donald Trump vai ter que enfrentar isso, vai ser uma guerra, vai ser desgastante. Mas se ele sobreviver a isso pode aquecer a sua base para a eleição daqui a 2 anos. Só como eu falei mais cedo, não basta só aquecer a base. Além do republicano ter que votar, e lá o voto é facultativo nos Estados Unidos, vai ter que combater esses gargalos de corrupção do sistema eleitoral americano, que estão evidenciados, como ficaram evidenciados na última eleição, na Midterm Election, que elegeu deputados e senadores. Então a situação é grave para ele, isso não é brincadeira, isso é constrangedor. Ele vai ter que enfrentar mais esse obstáculo, além dos outros que ele terá que enfrentar para tentar ser reeleito, se eleger daqui a 2 anos. E vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso. É tudo uma armação política, vocês não tenham dúvida disso.